Deixa eu ver. E agora, bobo? Ah, agora tá. Tá gravando? Tá. Então, beleza. Então, importante é estar gravando. Essa aula tem que ser gravada, depois eu vou jogar ela lá no sistema para vocês, tá? Nossa primeira aula online de 2021, né? A gente estava fazendo a simultânea, que era lá no colégio, mas aí, essa semana, a princípio, só essa semana ficaremos assim, né? No online. Vamos torcer. Bom, o que eu programei para trabalhar com vocês hoje? A gente trabalhou 2 capítulos lá da frente A, né? Trabalhamos 2. E eu programei, a gente trabalhou um na frente B, e agora eu vou trabalhar o segundo da frente B com vocês também, para a gente poder acompanhar ali, né? Quem quiser mandar mensagem pelo chat aí também, tá? Vou ficar com o chat aberto aqui no canto. Então, para a gente poder seguir o planejamento lá do poliedro certinho, então, trabalhando 2 lá daquela frente, esses 2 agora dessa frente, depois a gente volta para a frente A, e assim a gente vai intercalando até fechar esse livro 1, certo? Bom, então esse capítulo ele vai falar do meio natural ao espaço globalizado, então é uma evolução ali das alterações que o homem ele vai fazendo no espaço geográfico, né? Então, do meio natural, lá do princípio do surgimento do homem, até esse espaço mais avançado, mais tecnológico, dessa interação mais homem e espaço, homem e tecnologia, técnicas evoluídas, né? Então, esse capítulo 2, ele traça ali uma evolução, passando por todas as fases. Então, a gente falou de capitalismo, fases do capitalismo, no conteúdo passado. Então, a primeira fase a comercial, né, era das navegações. A segunda fase é o capitalismo industrial, da acumulação de riqueza, você industrializa. A terceira fase já entra no capitalismo financeiro e, na sequência, vem ali a globalização, né, o neoliberalismo da década de 70 e aí o avanço. E esse é o último estágio que nós vemos hoje, que é o capitalismo globalizado. Então, você já sabe um pouco do assunto, não vai ser difícil não, vai ser bem tranquilinho. A gente vai poder depois, se vocês forem tendo dúvida também vão perguntando, vão participando, tá liberado, tá? É só desmutar aí, falar, não atrapalha. Se tiver com vergonha de desmutar e falar, manda no chat, né? Pode escrever aí no chat, vai aparecer aqui, eu vou ler e aí eu já respondo vocês, tá? Não fica com dúvida, não fica com medo de perguntar, com vergonha, deixar passar, né? Até porque essa aula está online, semana que vem a gente vai voltar para a escola, então aí vai voltar com dúvida. Então é melhor que não tenhamos dúvida e a gente vai ter uma avaliação já nos próximos dias, né? Então é importante não ficar com dúvida, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa aí que nós temos para falar: transformações, mudanças, né? Transformações tecnológicas. Tá? Então a gente tem o homem lá atrás, aquele homem primitivo, né? Aquele que ia criando, né? Desenvolvendo novas técnicas com madeira, técnicas de agricultura, técnicas de produção, ele vai evoluindo em todos os sentidos. É uma evolução do homem com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos e assim vai. E com as últimas décadas, essa evolução ela avança ainda mais. Então, se você pega da Revolução Industrial, da primeira, lá em 1750, para os dias atuais, né, nós temos uma alteração muito grande no espaço geográfico, uma evolução muito grande. Evolução das técnicas, evolução das tecnologias, né? Principalmente, eu disse para vocês, a partir ali do meio do século XX,
Oi, bom dia. Bom, Bom, Filipão? eu mesmo. Ô, meu amigo, e aí, você tá bem, velho? Bom, graças a Deus, você. Ah, maravilhoso, tudo certo. Então tá tudo ok, tudo em cima. Voltamos para online, mas daqui a pouco a gente deve estar junto de novo lá na sala de aula, né, Filipão? Graças a Deus, tomara, Deus te ouça. Maravilha. Filipão, qualquer dúvida que tiver, vai trocando uma ideia comigo aí, Beleza. beleza? Vamos trocando uma ideia. Então, essas mudanças que tiveram, principalmente da metade do século XX em diante, se deve principalmente à globalização, mas antes dela, à Guerra Fria. A Guerra Fria é um marco divisório ali para esses últimos avanços tecnológicos que nós tivemos. Disse isso em sala para vocês. A era da informação, ela só é possível com as disputas tecnológicas que faziam Estados Unidos e União Soviética. Então, lançamento de satélites para a órbita, por exemplo, a troca de informações que nós tínhamos ali aprimorada, né? Abastecendo os nossos equipamentos aqui. Até hoje a gente utiliza muito isso. Eu disse para vocês na semana passada que o Brasil mandou um satélite para a órbita, justamente para ter ali uma análise de dados, né, do espaço físico aqui do nosso território, para ver as alterações que estão ocorrendo nas cidades, as alterações que estão ocorrendo no campo, e principalmente na floresta amazônica, que é o Amazônia 1. Né? Então, todo esse momento que nós passamos hoje de avanço tecnológico, a gente deve a esse momento, a essas disputas, né? Essa disputa entre Estados Unidos e principalmente entre a União Soviética, tá? Porque os avanços foram nesses dois aqui, principalmente, ó, informática e telecomunicação. Eu disse isso ano passado para vocês e vou falar mais uma vez. Ano passado a gente ficou bom tempo do nosso período com aulas remotas, aulas online, usando equipamento tecnológico, usando um sistema de informação que é a internet. Mas se essa pandemia tivesse ocorrido lá na década de 80, por exemplo, vamos supor, lá em 81, já que a gente está em 2021 agora, né? Mas lá em 80, lá em 81, 82, possivelmente a galera, até em 90, 91, início dos anos 2000, porque o computador ele não era tão popular nesses períodos que eu citei para vocês. E a internet, então, ela estava, aqui no Brasil, ela estava chegando, década de 80. Década de 90, poucas casas tinham internet ainda. Né? Década de 2000, ela já existia, já era popular, mas ela era discada, então os dados, o processamento era muito mais lento. Né? Então, esse aprimoramento vem dos últimos 10 anos para cá. Esse grande avanço. E até nisso a gente teve um pouco de sorte, não estou entrando muito no assunto da pandemia, mas um pouco de sorte, porque a gente desenvolveu essas tecnologias a tempo. E hoje a gente pode usá-las para outros fins que não sejam a guerra, né? Mas se a gente usar para poder ter essa aproximação, que é ter essa aula online e continuar o conteúdo, não parar a escola, não parar as nossas atividades, continuar o calendário, né? Então, nesse ponto, a tecnologia ela foi muito importante para desenvolver isso aqui, que é a informática e as telecomunicações. Né? Hoje a gente utiliza, eu não sei qual é o aparelho que vocês estão usando aí, mas é um notebook, é um celular. Eu, por exemplo, estou usando um notebook aqui, o celular está aqui do lado. A minha internet hoje é uma internet muito rápida, muito boa. Né? Então a gente consegue ter essa aula, não trava. A gente vai ficar aqui 2 aulas sem travar nada. Então são esses avanços que a gente deve às guerras do passado, principalmente a Guerra Fria. Né? E elas vão promovendo aqui, ó, mudanças nas formas de produzir e consumir. Isso eu já tinha contado para vocês. O capitalismo ele é fruto desse consumo. Né? Ele necessita do consumo. O capitalismo ele necessita também do lucro. Né? Ele necessita do lucro. A essência
do capitalismo, como a gente tinha dito já no conteúdo passado, a essência dele é o lucro. Ele precisa do mercado consumidor e ele precisa de um lucro sempre para que ele continue existindo. Lembra que eu disse também para vocês, o avanço do modelo produtivo é o avanço também do acúmulo de capital, por parte daquilo que a gente viu no conteúdo passado, da divisão de classe, por parte dos capitalistas. É claro. Lembra que a sociedade nós temos os capitalistas e nós temos aqueles que produzem, né, que são os proletariados. Eu fiz aquela divisãozinha para vocês, lá no cantinho do quadro, expliquei para vocês. Então, aquela explicação do conteúdo passado vale para esse aqui também. Tá? Bom dia, quem entrou aí por último, seja bem-vindo. Estamos começando apenas, estamos só no início aqui da nossa aula de hoje. A Ítalo, seja bem-vinda aí. Então, esses avanços tecnológicos... Oi, bom dia. Mas você falou na aula passada que tem os capitalistas e o proletariado, certo? Sim. Mas você não concorda que o proletariado também é capitalista, já que ele vai ganhar e vai consumir? Aí é que tá, Felipão. O fato dele ser capitalista, ou estar inserido na sociedade capitalista, receber um salário, né? A gente viu que ao longo dos anos o salário foi melhorando. Principalmente depois que o Ford ele assumiu lá o modelo produtivo, né, fordista. O fato do proletário ou do proletariado estar inserido numa sociedade consumista, né, ou capitalista, ele tem um salário, ele está consumindo, não faz ele um capitalista. O capitalista é o dono do meio de produção. O fato dele estar ali, inserido na sociedade, recebendo um salário e consumindo, ele se torna um consumista do mercado consumidor, certo? A gente não pode confundir consumista com capitalista. O capitalista é aquele que acumula capital, foi o que eu disse para vocês. É aquele que busca sempre o lucro, que busca sempre acumular mais. Beleza? O consumista somos todos nós. Todos nós somos consumistas, mas pouquíssimas pessoas detêm os meios de produção. São poucos aqueles que têm as fábricas, as indústrias, as fazendas, né? São poucos. A grande maioria não detém, mas a grande maioria recebe mesmo um salário, fazendo parte da engrenagem do modelo capitalista, ou seja, fazendo a economia girar. Como que você faz uma economia capitalista girar? Consumindo, não é isso? Você consome o produto e você contribui para o lucro do capitalista. Assim, ele pega esse lucro e ele investe em mais mudança, em mais tecnologia, em mais avanço. Foi assim que as sociedades capitalistas elas foram se desenvolvendo. Belezinha? Certo. Conseguiu entender agora? Entendi. Então, é isso que eu quero que vocês entendam bastante, né? Porque a gente vai, nos próximos dias, nós iremos fazer avaliações e isso eu vou cobrar de vocês. Então, dentro de uma sociedade capitalista, nem todos são capitalistas. E, para ser mais preciso, a grande maioria não é capitalista. A grande maioria não é capitalista. É uma minoria. Tá? É uma minoria. Você vai falar assim, mas então é uma sociedade desigual. Mas o capitalismo é isso. Né? O capitalismo não prega a igualdade, prega mesmo uma certa desigualdade para ele conseguir sobreviver. Tanto é que a gente sempre critica o quê? Aqui no Brasil. O Brasil é um país capitalista, muito desigual. Estados Unidos é um país capitalista, muito desigual. Europa. Né? Então, é uma essência também. Necessita de ter essa desigualdade. Tá? É meio que um salvo-conduta para que você possa explorar alguém. Tá? Explorar as pessoas, nem que seja um pouquinho. A gente viu, o surgimento dos sindicatos é porque alguém estava sendo explorado, não é isso? No caso, os trabalhadores. Explorados e da exploração desses trabalhadores vinha o lucro desses capitalistas. Aí eu coloquei o termo lá dessa exploração e falei para vocês, resumidamente é isso. Lembra do termo? Lembro. Eu coloquei? Qual que era? Mais valia. Né? Mais valia é a exploração do trabalhador. Em cima daquilo que nós chamamos, dentro da geografia, de trabalho físico e mental.
Tá? Então, trabalho físico e mental. O que é o trabalho físico? Braçal, mental, é a capacidade de pensar. Principalmente na linha de montagem, né? Já que a gente falou dessa exploração ligada à indústria. Mas se você trouxesse para a realidade do Brasil, no mesmo período, Filipão, a gente veria o seguinte, que aqui também teve exploração de trabalho. Lembra que tem a mudança da mão de obra escrava para assalariada de baixo valor. Então, os imigrantes que chegam aqui para trabalhar na lavoura ganham pouquíssimo. A gente só vai se industrializar a partir de 29, né? E aí também se explorava muito o trabalhador aqui. Tanto é que o Vargas teve que criar uma coisa que se chama CLT, que até hoje é aplicada, que é a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil, né? Para evitar ali uma explosão de sindicatos, né? E aí a disputa com o governo, que não adiantou muito, porque depois os sindicatos acabaram sendo criados aqui no Brasil também. Mais para frente a gente fala de Brasil e aí eu falo um pouquinho dessas mudanças também aqui dentro do país, né? Bom, tudo isso, ó, cria aqui mudanças na forma de produzir, então o modelo produtivo fica muito mais avançado, tecnológico, robotizado, vai desenvolvendo. Olha como que são as indústrias hoje. As indústrias hoje utilizam uma quantidade muito menor de trabalhadores da sua linha de montagem do que lá no início do século XX, lá em 1910, 1920, com Henry Ford. Né? Com Henry Ford você tinha a esteira de montagem, vários profissionais ali trabalhando, cada um numa função. Então, um apertava o parafuso, do lado já passava a graxa, o outro pintava, o outro já montava o carro. Tá? Hoje em dia, o que nós temos dentro das indústrias automobilísticas? Robôs, ela é robotizada. Tem os braços gigantes lá, um pega a porta e pega a parte da carroceria do carro, tá? Então você tem os robôs na linha de montagem. E os profissionais, os humanos, eles são a menor quantidade. Vocês acabaram de ver, a Ford fechou no Brasil, desempregou 5 mil pessoas direto. Né? Indiretamente foi maior, mas o direto foi 5 mil. 5 mil que estavam dentro da indústria. No passado, 5 mil era só a parte técnica ali da indústria. A linha de montagem, você trabalhava o dia inteiro na indústria, aquela linha de montagem ia trocando, então as pessoas ficavam ali do lado da esteira, a esteira foi sendo substituída. Ela ainda existe, mas hoje ela é robotizada. Então, o robô você não precisa pagar salário por robô, você não precisa pagar direitos trabalhistas por robô, o robô não tem sindicato. Né? O robô, ele aumenta a produtividade das indústrias. Estou dando exemplo da automobilística, mas elas estão inseridas em todos os setores, né? E tudo isso é ocasionado pelo Japão, até porque o Japão teve uma mudança na sua constituição da população nos últimos anos, então a PEA reduziu bastante. PEA, para quem não lembra, população economicamente ativa. Então a PEA reduziu, né? Com isso, você tinha uma menor quantidade de trabalhadores. Uma das saídas era você incentivar a entrada de imigrantes, né? Mas aí também você vai abrir no seu país, então o Japão tem essa ideia mais protecionista, mesmo assim abre, né? E aí foi robotizando o parque industrial. Robotizando. Isso migrou essa robotização para a Europa também, já que a Europa também tem uma transformação da sua população. Logo, a Europa também começou a robotizar as indústrias. E aí isso vai migrando. Migra para os Estados Unidos, isso migra para o Brasil, e com essa robotização você acaba liberando os trabalhadores da indústria. Esse é um ponto também muito interessante que a gente ainda vai analisar, que é esse modelo produtivo. Né? A produção industrial, né? Já que a gente está falando disso aqui, ó, de tecnologia. Lembra que eu disse também na aula passada para vocês? O que acumula mais? Produto tecnológico ou produto do setor primário? Reparem que as 10 maiores economias do planeta hoje, e eu já contei para vocês que o Brasil foi ultrapassado, a 12ª, as 10 maiores economias do planeta, todas elas têm ali, ou desenvolvem ali, um sistema de produção industrial tecnológica. Por quê? Porque você acumula mais capital, né? Acumula mais dinheiro. Outra forma aqui também, ó, a mudança no jeito de consumir os produtos. E isso não é de agora, não. Isso vem lá com o Ford no início do século XX. Então, o Ford ele observou a industrialização dos Estados Unidos, ele viu que tinha um grande excedente e que tinha
um relativo consumo ali, um consumo mediano das mercadorias, aí o Ford faz o seguinte, fala, não, vamos impulsionar esse consumo, né? Vamos direcionar o salário dos trabalhadores para o consumo. Como que ele faz isso? Com as propagandas. Propagandas direcionadas aos produtos que ele queria que as pessoas consumissem. No caso, os seus carros, né? Então, ele paga um salário maior, ele acaba dando descanso remunerado para as pessoas, e esse descanso surge com o Ford, antes não existia isso, né? E ele direciona também o salário gasto, ele faz linha de crédito para que os funcionários, primeiro os funcionários da indústria dele conseguissem consumir o produto, que era algo inovador, né? Os funcionários das indústrias não consumiam os produtos, o Ford direciona isso, populariza seus veículos e o seu carro, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Impulsiona o consumo, um novo jeito de consumir. Depois disso, todas as empresas fizeram a mesma coisa. Todas elas impulsionam seus produtos a partir das propagandas, né? E hoje está muito mais forte essa propaganda. Às vezes você nem percebe, mas você está sendo induzido ali pela propaganda, né? Você entra numa rede social e lá está a propaganda aparecendo para você. Você faz uma pesquisa rapidinha aí de qualquer produto que você quer comprar no site, né, no celular. Aí você olha lá, vamos supor, um tênis que você quer. Você olha aquele tênis e fala, mês que vem eu vou comprar, agora eu estou meio sem dinheiro. Aí você entra no seu Instagram, tá lá, propaganda do seu tênis, né? Então já está induzindo você. A informática, a telecomunicação, hoje induzem vocês ao consumo muito maior do que era no passado. No passado você tinha rádio, você tinha revista, você tinha folheto no jornal, anúncio no jornal. Hoje em dia não, ela é maciça, né? Essa indução ao consumo. Então, você entra na rede social, já vem lá a propaganda, né? Se você vai consumir ou não, depende de você. Mas como nós estamos numa sociedade consumista capitalista, o fato de estar induzindo você ao consumo, possivelmente você irá consumir. Você fala assim, não, é melhor comprar agora. Aparece lá, promoção de tanto para tanto. Você fala, não, vou comprar agora porque mês que vem não vai ter. Então, acaba induzindo você ao consumo. Essa é uma sociedade capitalista consumidora. Tá? Outra coisa aqui. Nós temos uma sociedade que cada vez a gente mede mais pela relação de tecnologia da informação. É isso? A gente viveu isso no passado, no período da pandemia, em que a gente não teve contatos, então a gente só tinha contato por uma rede social, né? Que no caso eu com vocês, era aqui pelo Zoom. Olha só, uma relação contínua, né, dentro do espaço, uma relação social que a gente manteve, as aulas foram mantidas, utilizando isso aqui, tecnologia da informação. O aplicativo Zoom fez isso com a gente. Então, eu estava distante de vocês, ficamos quase um ano sem se ver, e a gente só tinha contato por aqui, né, pelo computador, pelo celular. Eu sei que vocês mantiveram contato, vocês aí, grupo do WhatsApp, Instagram, então a gente consegue ir mantendo ali uma relação mínima, né, mesmo distante, usando isso aqui, a tecnologia da informação. Importantíssimo dentro do espaço hoje. A gente quer comprar um produto, é o exemplo que eu sempre dou, e eu falei isso com vocês também no conteúdo passado. Nessa era da globalização, né? Os aplicativos. Então, papai e mamãe saiu, tá com fome, poxa, queria comer alguma coisa. Vai aonde? Vai lá no aplicativo lá, o iFood, por exemplo, e pede uma comida, mercadoria. Está usando a informação, a internet, para poder escolher essa mercadoria. Está usando uma tecnologia, que é o celular. Vai pagar essa mercadoria em capital, em linha de crédito, cartão de crédito, em dinheiro, né? Depois a pessoa vai trazer para vocês. Isso é o fluxo, né? Fluxo da globalização. Então, a globalização ela usa fixo e fluxo. Os fixos estão parados e os fluxos eles estão interagindo a todo momento. Interagindo utilizando isso aqui. Tecnologia da informação. E aí você vai comer ali, vai matar a sua fome, né? Então, cada vez mais nós estamos interligados nesse espaço, e essas relações no espaço só são mantidas porque nós utilizamos as tecnologias da informação. Nós utilizamos a internet, nós utilizamos os aparelhos tecnológicos, celulares,
né? Computadores, tá? A gente vê o catálogo, a gente vê a mercadoria, a gente faz o fluxo de capital, mesmo sem ter o dinheiro ali, a gente paga o cartão de crédito e pronto, está resolvido, né? Bom, além disso, né, nós temos uma parcela da sociedade que consegue usar muito isso aqui, essa tecnologia da informação. Eu me incluo nelas, eu sei que vocês se incluem também, mas ao mesmo tempo que nós temos uma parcela que se inclui, nós temos uma grande parte da sociedade que, ó, não consegue estar inserida, né, nem no capitalismo globalizado e nem fazer isso que a gente acabou de comentar, usar aplicativos, conseguir pedir comida, nada disso. Por quê? Porque não tem acesso a essa informação. Tá? Não tem acesso a essa informação, porque, eu acabei de dizer, o capitalismo é desigual. Né? A globalização também é desigual. Ao mesmo tempo que a globalização, e a gente está falando do espaço globalizado, ao mesmo tempo que ela aproxima uma grande parcela da sociedade, e é isso que ela está fazendo hoje com a gente aqui, nessa aula, ela também distancia uma grande parte da sociedade. Tá? Quem é que está distante da sociedade? Aquele que não tem dinheiro para comprar um aparelho tecnológico, aquele que não consegue pagar um plano de internet ali, né, de dados, para poder ter acesso a uma aula como essa, né? Aquele que não consegue pagar uma escola particular como a de vocês, que a gente está representando e tendo essa aula aqui, né? Então, a globalização, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também distancia. Distancia. No ano passado, a gente ficou quase um ano em casa e a gente não parou de ter aula. A gente teve aula todos os dias, vocês tiveram aula de geografia, matemática, todas as disciplinas, de forma remota. Depois, no final do ano, a gente acabou voltando. Mas reparem que os alunos das escolas públicas, eles não tiveram essa aula remota, né? Não pelo menos ao vivo, né? Ela era gravada, jogada na plataforma, eles tinham que acessar depois, e aí é que está a questão. Não eram todos os alunos da escola pública que têm acesso à internet, que têm tecnologia em casa, que conseguiam acessar. Então já existia uma defasagem, uma distância, né, muito grande entre escolas particulares e públicas. Essa distância aumentou no ano passado, e essa distância tende a continuar crescendo nesse ano, né, enquanto durar aí a pandemia. Porque não são todas as pessoas dessas classes, principalmente a classe mais baixa da população brasileira, que tem acesso a essas tecnologias e à internet. Então, elas estão ficando para trás. A diferença tem aumentado muito, né, entre elas e vocês. É isso que vocês precisam entender. Então, a globalização, esse mundo globalizado, por mais que a gente fale, o Brasil é um país globalizado, nem todas as pessoas que estão no Brasil são globalizadas, porque há uma distância social entre essas pessoas, né, entre elas. Beleza? Vamos lá. O meio geográfico. Então, a gente falou um pouquinho, já relembramos um pouquinho do que foi o assunto do conteúdo passado, tá? Já falamos um pouquinho do que a gente vai falar nesse também, sobre globalização. E agora entrando no assunto aqui, ó, meio geográfico. Então, nós falamos no conteúdo passado de categorias. Aí eu falei para vocês sobre as categorias geográficas, então paisagem, lugar, né, região, território e redes. Olha, falamos de redes já no conteúdo passado, né? Então, a gente teve uma ideia do que é ou do que são essas categorias para a gente poder relembrar, né? O meio geográfico, ele, antes de mais nada, começa com a gente analisando o ambiente. Está bem aqui, ó, o ambiente. Né? Onde a sociedade humana desenvolve as suas relações. Então, relação com paisagem, relação com lugar, relação com território, relação com redes. Aquelas categorias que a gente colocou, tá aí no caderno de vocês. Então, a paisagem é uma troca de sentidos humanos. Então, audição, visão, olfato, paladar, tá? O tato. Tá? O lugar, sentimento de afeto com aquela área,
com aquele lugar. Aí lembra que eu citei a casa, o seu quarto, né? Ali é o sentimento de afeto que você tem. A escola é um sentimento de afeto, é uma troca, né, de relações, certo? Então nós temos essa relação aqui, ó, ou essas relações sendo trocadas e desenvolvidas a todo momento dentro do meio geográfico, tá? E aí vai pegar ó, aspectos naturais, da natureza mesmo, que foi o que eu acabei de falar, paisagem natural, lugar natural, e os sociais, que são frutos da ação antrópica, da relação que o homem tem com o meio. A escola, por exemplo, que hoje a gente não está tendo essa aula na escola, mas até semana passada a gente estava tendo. Então, a escola, a gente tem uma relação, tá? Uma relação de troca, tá? Uma relação afetiva. Eu sei que vocês gostam de estar na escola porque vocês mantêm essa relação que vocês têm e sadia e boa, que é a relação a brincar, ter aquele contato maior que a gente tem, né? Fazer aquela zoeirinha ali antes da aula, durante a aula também, para, rir um pouquinho, interage, brinca, conversa. Isso é um tipo de relação de afeto, né? Foi o que nós falamos, e isso aí está no caderno de vocês também, tá? Mas para a gente chegar a esse avanço aqui do meio geográfico, ou do espaço geográfico, nós tivemos 3 estágios, né? 3 estágios desse ponto de vista histórico aqui, para a gente definir o meio geográfico, tá? O primeiro é o meio natural, que é o meio normal do homem primitivo interagindo com ele, caçador, pescador, coletor, falando lá no comecinho do conteúdo passado. O meio técnico, que é o homem desenvolvendo as primeiras técnicas. Tipo o quê? Tipo a técnica do fogo, do metalismo, são as técnicas, tá? Do sedentarismo, da descoberta ali da agricultura numa área só, e ali fica sedentária, e dali começam a surgir as sociedades primitivas, como é o caso da sociedade chinesa, da sociedade indiana, da sociedade egípcia, né? E o meio técnico, científico, informacional, que é o último estágio, é o estágio que nós vivemos hoje, né? Nós temos uma mistura de meio técnico, né? Sociedades agrícolas desenvolvidas, ainda temos, o Brasil é um exemplo disso. Científico, porque a ciência passou a ser aprimorada, e é dela, por exemplo, que nós conseguimos em menos de um ano fazer vacinas contra uma doença que a gente nem conhecia direito, e chegou arrebentando tudo, e está arrebentando tudo ainda, né? Então, a ciência inserida, e ela, a informação, que é o que nós falamos agorinha, e vamos voltar a falar de novo, né? Que é a informação. Então, a gente tem meio técnico hoje, nós temos ciência, informação, e as 3 atuando juntas ali. As 3 trabalhando juntas para trazer para a gente um pouquinho, né, do conhecimento, tá? Do nosso atual momento. Então, essa era do meio técnico, científico, informacional é a era da globalização. A globalização também pode ser chamada de meio técnico, científico e informacional. É a era atual. Então, é a fase do capitalismo moderno. Quem definiu esse termo, meio técnico, científico e informacional, foi o Milton Santos. Tá? Então, nós temos 3 estágios. O meio natural, depois o meio técnico, depois o meio técnico, científico e informacional interagindo entre eles, né? Então, ó, cada um desses períodos corresponde a uma etapa da evolução técnica pela qual passou a sociedade humana. Então, desde lá do homem primitivo até hoje, né, as tecnologias utilizadas aí ou produzidas pela Apple, pela Samsung, pela Microsoft, né? Então, são os avanços mais aprimorados. E são os avanços que continuam ocorrendo, né? Continuam ocorrendo porque nós temos aqui, ó, ciência trabalhando para isso aqui, para informação. Lembra que eu falei, países que investem em ciência, pesquisa, desenvolvimento, tendem a ser mais desenvolvidos. Tendem a ser mais desenvolvidos. Deixa eu só pegar aqui para lembrar vocês, ver disso aqui, ó, que eu acho que eu falei numa das aulas anteriores, mas talvez a gente não lembre. Aqui, olha só.
Hoje, as 10 maiores economias do planeta. Nós temos Estados Unidos em primeiro lugar. Produz ciência, tecnologia e desenvolvimento? Sim. Muito, né? Muito. Muita ciência, muita tecnologia, muito desenvolvimento. Repare que o primeiro robozinho a chegar no espaço físico de Marte e já mandar as primeiras imagens é americano. Não, o chinês ainda está chegando. Tá? Segundo lugar, China. Ó, investe em ciência, em tecnologia e desenvolvimento. As empresas chinesas hoje estão no mundo todo. Olha a Huawei. Huawei é que vai fornecer tecnologia 5G para o Brasil. É uma empresa ligada ao Estado chinês. Essa é ligada ao Estado, é como se fosse a Petrobras da tecnologia. E como se fosse a Petrobras fornecendo tecnologia para o mundo todo aqui no Brasil. Então, uma empresa brasileira fornecendo tecnologia para o mundo todo. Hoje, a Huawei, tecnologia chinesa, vai fornecer internet 5G para o mundo todo. Então, investe em ciência, em pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui, ó, meio técnico, científico, informacional, extremamente atualizado, competitivo. Terceiro, Japão. O Japão investe em muita tecnologia. Quarto, Alemanha. Investe em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Quinto, Reino Unido. Ó, uma das vacinas é de Oxford. Investe também em ciência, pesquisa e desenvolvimento. Os 5 primeiros países, todos eles investem em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Vamos ver o outro agora. O sexto é a Índia. Na lista aqui, o sexto é a Índia. O Brasil, para lançar o satélite, o Amazônia 1, para poder mapear a floresta amazônica, lançou da plataforma da Índia. Quer dizer que a Índia está desenvolvendo tecnologia de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento. Está investindo capital nessas áreas. Sétimo, a França também investe. País desenvolvido europeu, segunda maior economia depois da Alemanha, hoje do bloco. Ela fala assim, mas e o Reino Unido? O Reino Unido saiu. Lembra que o Brexit fez com que o Reino Unido saísse da União Europeia. Oitava, Itália. Hoje, a oitava economia é a Itália. Mesmo com crise, participando do PIG, também investe em ciência, em pesquisa e desenvolvimento. Tem uma indústria automobilística muito forte na Europa. Você tem lá Fiat, italiana, Ferrari, Lamborghini, que outros grupos já até compraram, mas que está presente ali no espaço físico italiano. Investe em ciência, em pesquisa e desenvolvimento. Nono, Canadá. Hoje, a nona economia do planeta é o Canadá, que tem cidades inteligentes, que tem mobilidade urbana, que investe em ciência, pesquisa e desenvolvimento, que contrata cientistas do mundo todo também para poder trabalhar lá no Canadá. Faz um intercâmbio com o mundo todo hoje. Décima economia, Coreia. O posto que era nosso. Coreia, no caso aqui, é a Coreia do Sul, não a do Norte. Porque a do Norte também tem tecnologia, a princípio, de produção de arma nuclear, então a gente sabe. Então, a Coreia é a 10ª economia do planeta. E a Coreia investe em ciência, em pesquisa e em desenvolvimento. Então, esse meio técnico, científico e informacional sul-coreano é muito avançado. É de lá que vem, por exemplo, a Samsung, é de lá que vem a LG, é de lá que vem a Hyundai, a Kia, e por isso que ela ultrapassou o Brasil. Então, desses 10 países que eu acabei de relembrar a vocês, que ultrapassaram o nosso país, todos eles investem em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento. Investem na escola, investem no ensino básico, formam ali pessoas capacitadas para trabalhar nas indústrias, principalmente nas mais tecnológicas. Então, investir nisso é você colher o fruto daqui a uns anos. Então, a Coreia do Sul não imaginava ser a 10ª economia do planeta, mas ela investiu no passado. Pode ser que no futuro ela chegue a ser a 6ª, a 5ª, ocupe o lugar do Japão, e ela tem um espaço físico bem limitado, escasso em recursos naturais, espaço físico pequenininho, tem um atrito muito grande ainda com a Coreia do Norte, não se sabe o que vai virar desse conflito. Então, a gente tem que ir analisando esses pontos. A 11ª é a Rússia, que também investe muito nisso aqui, e a 12ª hoje é o Brasil, que investe muito pouco
em ciência, pesquisa e desenvolvimento. Né? Volto a dizer, o que mantém a nossa economia em 12º lugar é o agronegócio, e ainda bem que a gente tem um agronegócio. Esse sim é desenvolvido, né? Tem muita tecnologia empregada ali, mas não é por causa do Estado, não, investido, é por causa dos proprietários mesmo, né? Dos donos desses meios rurais, que vão investindo em tecnologia ali, aprimorando a sua produtividade e contribuindo para que o Brasil continue ali entre as 12 maiores economias, porque se não fossem eles, a gente não estaria mais ali com toda certeza. Tá? Ó, meio natural e pré-técnico. Então, se a gente está falando do meio natural e do pré-técnico, aqui a gente vai falar das 3 fases agora, que foi aquelas que a gente viu aqui no anterior. Ó. Então, meio natural, meio técnico, né? Meio técnico científico informacional. Esse aqui, ó, é o período em que o homem viveu a maior parte da sua existência onde? No meio natural. Então, é o homem nômade, é o homem caçador, é o homem coletor, né? É o homem que usava a natureza ali para a sua sobrevivência. Não é um homem ainda transformador, né, do espaço físico. Tá? Esse aqui é o homem primitivo. É aquele homem que vai viver aqui, ó, no meio natural. A sua evolução leva para o pré-técnico, né? O uso ali de ferramentas simples, como vocês já viram em história, pedra polida, né? Galho de madeira, tá? Fazendo as primeiras lanças ali para poder caçar predadores e caçar animais maiores. Né? Esse é o homem do meio natural e do pré-técnico. Tá? Aqui também nós temos, ó, o homem, nesse período, vivendo da subsistência. Ia lá e coletava o fruto e consumia, ia lá, caçava e consumia. Né? Então, via da caça, da pesca, da coleta. O homem dependente, ó, totalmente dependente da natureza. Não é o homem transformante ainda. É o homem que depende da natureza para a sua existência. Esse homem natural aqui, mais ou menos, né, no nosso entendimento, sem um desenvolvimento, entraria naquela concepção do espaço vital do Ratzel, né? Onde o homem depende do meio para a sua existência. Então, o meio é que determina a existência do homem. O homem primitivo, ele dependia mesmo do meio natural para a existência. E se faltasse meio natural ali, o que ele fazia? Ele migrava. Ele migrava. E em busca de outras áreas para poderem sobreviver. Isso aconteceu com os asiáticos, que ultrapassaram o Estreito de Bering para a América, e assim surgiram os nativos americanos. Isso aconteceu também com os povos africanos, que atravessaram ali a península, né, de Sinai, Anatólia, e percorreram trajetos até chegar lá no extremo da Ásia, e dali foram para a Oceania também, migraram, né, formando assim os nativos. E a mesma coisa vale para os africanos que saíram e foram para a Europa. Então, eles migravam em busca do quê? De alimentos, né, da subsistência. Tá? A questão do espaço vital do Ratzel é de que o homem, ou melhor dizendo, o meio determina a existência do homem ali, num determinado território em que ele fica instalado, sedentário, na sociedade primitiva, como os africanos, no caso. Né? Quando o colonizador foi para lá, no século XIX, ali já tinham sociedades tribais, já estavam fixados. Aqui é um homem primitivo nômade mesmo, migrando de uma área para outra em busca daquilo que forneça para ele a sua sobrevivência, sua subsistência. Né? E isso vai durar até que o homem possa desenvolver ali as primeiras técnicas. Técnicas essas que você já conhece. A primeira aqui, ó, cultivo do solo, agricultura, né? O sedentarismo. Depois, domesticação de animais. Então, passa a domesticar os animais selvagens, né? Tornando assim, então, mais fácil, tá, a produção dos seus alimentos, né? Então, vai domesticar ali os animais para poder consumi-los, né? Construção de casas e abrigos, isso aqui é uma outra técnica também muito importante. A partir do momento que você
aprende a cultivar no solo, domestica os animais, seja para transporte ou para consumo. Você começa também a construção de casas. As sociedades vão surgindo. Então, um constrói a casinha, outro constrói do lado e assim vai. De repente, você já tem ali uma organização tribal, né? Uma organização primitiva. Tá? Confecção de roupas, vestimentas para proteção, né? Contra o frio, contra o calor, né? Proteger a pele. Tá? Então, aqueles animais que você caçava, você produzia ali a sua roupa. Certamente você já viu aí filmes antigos em que se usa muita pele de animal, principalmente na época do inverno, né? Para poder se aquecer e sobreviver ali ao frio. Aí a criação aqui de ferramentas. As ferramentas servem para facilitar a vida desses seres, né? Desses homens, né? Mas também serve para aprimorar, né, o meio social, tá? Que eles estavam ali, né, desenvolvendo. Principalmente esse aprimoramento aqui, ó, na interferência homem-natureza, a transformação. Então, a partir disso aqui que a gente falou agora, cultivo de solo, domesticação de animais, construção de casas, confecção de vestimentas, produção de ferramentas, nós temos um homem já técnico, né? Um homem já transformador. E lembra que eu disse, espaço geográfico é um meio natural constantemente alterado, transformado pelo homem. Então ele deixa de ser meio natural, vai se tornando cada vez mais espaço geográfico, né? Cada vez mais um meio técnico ali transformado pelo homem, né? Meio técnico, ó, mecanizado, recente também, né? A gente tem, ó, cerca de 250 anos, avanço da ciência. Esse avanço da ciência aqui, falei em sala com vocês. Esse aqui, ó, esse avanço da ciência. Nós falamos em sala. Aí você vai falar assim, o que nós falamos em sala? Quando que ocorre a primeira Revolução Industrial? 1750. Isso só vem depois de que o homem aprendeu que era necessário navegar pelos oceanos, né? Abandonar ali as técnicas primitivas de comércio, de acumulação de riquezas e partir para o mar. Ali começa o avanço da ciência, né, o avanço da sociedade. Por quê? Porque dessa grande acumulação, o homem tem que dar um destino a ela. O destino é investir em inovação. É pegar um cara lá que falou, eu consigo produzir uma máquina e aí a gente vai queimar esse troço aqui que eu chamo de carvão mineral, que é um combustível fóssil. Esse troço aqui vai gerar um vapor que vai impulsionar ali o motor e isso vai girar lá um troço chamado tecelão que vai fazer para a gente o tecido, a tecelagem. Pronto, indústria têxtil, né? Mas para chegar nisso aí, teve que investir em ciência. Então, o primeiro cara a produzir, a primeira máquina, eu já disse para vocês, foi o James Watt, né? Então, para criar todo esse mecanismo para o James Watt, a Europa teve que explorar durante longo tempo a colônia, ou as colônias, né? E o Brasil se inclui nisso, os países vizinhos ao Brasil também se incluem nesse processo. Dessa grande acumulação de capital, você tem muito dinheiro guardado, esse dinheiro guardado, você pega ele e investe isso em tecnologia, né? Você investe isso em indústrias, surgimento delas, tá? Você investe isso em motores movidos ali à queima do carvão mineral. O vapor sendo liberado impulsiona essas máquinas, tá? Então, o que o James Watt fez naquele período, essa invenção, a máquina movida ao vapor, inovou o processo produtivo, mas inova também o espaço geográfico. A transformação do espaço geográfico ela passa a ser muito mais rápida a partir do momento em que ele cria a máquina a vapor, certo? E aí nós vamos ter a instalação dessas máquinas numa sociedade que ainda era feudal, então é uma mudança, né? Pelo menos a organização, o capitalismo já existia, mas era uma organização mais feudal, era mais campesinata lá na Europa, explorando as colônias, né? Você tinha ali as coroas muito bem montadas, muito bem arquitetadas, né? E essas coroas vão dando espaço, e esse modelo de exploração das colônias vão dando espaço ao modelo produtivo industrial.
Então, as indústrias vão se instalando ali nas cidades, né? E aí vai surgindo a tal da urbanização, construção de prédios, de casas, onde as pessoas vão dividir ali os cômodos. Então, chegou a ter prédio que moravam 12 pessoas no mesmo quartinho, sem janela. Doenças também vão proliferando, né? Poluição, porque as indústrias são gigantes, indústrias de base, queima do carvão, libera dióxido de carbono para a atmosfera. Uma coisa louca. É a transformação mesmo do meio. Transformação mesmo do meio. Até que a gente chega a um ponto como hoje que a gente tem essa transformação concluída, né? Ou em grande parte do mundo ela está concluída. Em alguns países ainda estão se desenvolvendo, ainda estão promovendo isso. Mas você tem, por exemplo, a Inglaterra, em 1956, passou por um problema sério de poluição. Depois disso, teve que reduzir a sua produção industrial e inovar, modernizar as indústrias. Em 56, teve dias lá, algumas semanas na Inglaterra, que não se via o sol, de tão poluição que era, ou tão poluído que era o ar, né? De tanta poluição liberada pela queima da matéria-prima ali, né? Da fonte energética para produzir nas indústrias. Tá? A técnica, cada vez mais, adquire aqui, importância, né? No modelo produtivo. Então, conforme você evolui essas técnicas, cada vez mais você vai adquirindo ali importância também, né? Conjunto das técnicas aqui envolvidas no processo de fabricação das mercadorias. Então, você tinha uma técnica que era a produção em larga escala. Aí você vai pegar o cara vai observar aquele modelo produtivo, né? Que é do Taylor, modelo produtivo do Taylor, que era de cada profissional da indústria ter uma função. Esse modelo fica conhecido como Taylorismo, né? Por que Taylorismo? Porque era uma ideia do Winslow Taylor. Só que o Taylor não tinha dinheiro, então o Taylor não tinha riqueza, não tinha meio de produção. Quem é que tem? O Ford. O Ford observa as ideias do Taylor, de cada pessoa ter uma função na linha de montagem, e aí ele cria também, aí é uma inovação do Ford, a esteira rolante. Então, você põe a peça ali, a esteira vai passando por cada um dos funcionários. Então, cada um tem uma função, aí libera, a peça vai para o outro, faz o negócio, passa, até que chega lá no final do modelo e os últimos lá montem o produto, no caso, o automóvel. Então, o Ford pega a ideia do Taylor, de modelo produtivo, de fabricação de mercadoria, e joga na sua indústria e acrescenta ainda a esteira rolante, né? Aí melhora o salário dos funcionários para ficarem mais felizes e direciona o consumo. Então a gente tem uma mudança, um conjunto de técnicas. Esse conjunto de técnicas contribui na fabricação das mercadorias cada vez mais rápido, aumentando cada vez mais o estoque, foi o que a gente disse, era a produção em larga escala, então você tinha estoque. E uma hora esse modelo acabou se rompendo, né? Porque nessa produção em larga escala, desse aumento do estoque, nós temos um porém. O porém se tiver uma diminuição do consumo, você tem a falência das empresas. E foi o que aconteceu em 29. Né? Produção de energia, isso aqui também é muito importante. Produção de energia. A energia ela vem no início desse meio técnico da mecanização das máquinas com o carvão mineral. Depois, a Europa, depois da Primeira Guerra, vai dominar o Oriente Médio, depois que o Império Turco-Otomano é desintegrado, e lá ela descobre que o Oriente Médio tem um recurso também que é fundamental para a geração de energia, que é o petróleo. Os Estados Unidos, por sua vez, tinha promovido já a expansão para o oeste, descobre que também tem petróleo dentro do seu território, nesse território que ele expandiu, que era espanhol, né? Ou mexicano também, né? E aí ele descobre que ali também tem petróleo e começa a exploração de petróleo. Então, a mudança da fonte energética. Por isso que a segunda revolução industrial já não é mais carvão, e sim petróleo, para poder fazer ali a produção. Né? Circulação de pessoas. Isso aqui também tem a ver com o avanço tecnológico. Né?
surgimento ali do motor movido a carvão, não fica só na indústria, não, ele vai também para o navio. Então, o navio que era caravela, dependia de vento, agora ele depende da queima do carvão para poder gerar energia ali e ele andar mais rápido, né? Depois da queima do carvão, veio movido ali a combustível, né, derivado do petróleo, e anda mais rápido ainda. Aí vem o avião, que serve para fazer um deslocamento maior, né? Antes do avião dirigível, mas depois o avião, né? Para poder fazer essa circulação de pessoas aqui também. Então, o deslocamento no espaço geográfico, ele também reduz, ou ele dá a sensação de redução de tempo. Porque a distância é a mesma. De viajar, por exemplo, de Portugal para o Brasil, a distância é a mesma que os portugueses faziam de navio, a caravela, né? Movida ao vento. A diferença agora é que você usa um meio de transporte muito mais tecnológico, que é o avião. Então, você usa a mesma distância, só que o tempo foi encurtado. Então, você demoraria ali semanas, meses para atravessar o Atlântico até chegar ao Brasil. Agora, você faz em questão de dia. Então, talvez um dia ou 2 dias você consegue, dependendo, fazer uma ponte aérea, né? Aí você tem ali uma demora um pouco maior, né? Um deslocamento, um tempo um pouquinho maior. Mas é 2 dias no máximo. Antigamente, os caras demoravam quase 3 meses para atravessar o Atlântico ali, vindo na caravela. Olha só que trauma, né? Que tragédia era antigamente. Então, o avanço científico ele fica nos meios de transporte, na era da informação e no modelo produtivo. E vive até hoje no meio da nossa sociedade dessa forma. Nós usamos esse avanço no modelo produtivo, no modelo de consumo, a informação, tecnologia e no transporte também. Porque os fluxos, eles são feitos entre pessoas, mercadorias, capitais e informação. Os fixos são os portos, aeroportos, estradas, rodovias, que é por onde a gente se desloca. Não só as pessoas, mas as mercadorias também, né? Com isso, nós temos aqui as cidades, né? Com essas novas tecnologias. As cidades sendo ampliadas, construção de indústrias, a urbanização, né? Residências, estabelecimentos comerciais. Tá? Isso aqui também é uma prática da industrialização. Então, os espaços eles foram transformados pelas indústrias. As indústrias chegam, transformam os espaços. Viram áreas bem urbanizadas, densamente povoadas. Então, a densidade demográfica também aumenta nessas áreas. Por quê? Porque essas áreas atraem mão de obra de outras regiões, né? Como ocorreu no Brasil, por exemplo. Qual é a região destinada ali a receber as indústrias no Brasil? O Sudeste. O Sudeste do Brasil é uma área destinada a receber indústria. Olha a transformação que teve o Sudeste. Até hoje é a área mais desenvolvida do Brasil. É a área que concentra a maior quantidade de pessoas aqui dentro do nosso território, né, no território brasileiro. Densidade demográfica muito maior aqui no Brasil. Então, esses são os pontos que a gente tem que ir analisando, né? São pontos que a gente tem que ir analisando. Então, as indústrias chegam, elas transformam o espaço em áreas urbanas, né? E conforme vai passando também, ou vão passando, vão surgindo novos polos industriais. Essas indústrias vão migrando, vão indo para outras áreas, né? A desconcentração industrial, ou desindustrialização, como ocorre aqui no Brasil também. Então, essas áreas urbanas, elas aumentam. Aumenta a quantidade de áreas urbanas dentro de um país, como aconteceu aqui com o nosso, com o Brasil. Então, outras áreas foram surgindo. Então, o Sudeste é a primeira, mas depois a gente tem indústria migrando para o Sul, para o Nordeste, para a Zona da Mata, para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, olha só. Então, tá certo que hoje nosso parque industrial é bem menor do que já foi no passado, mas você tem essa migração aí, né? Nós temos aqui, o espaço geográfico tornou-se mais interdependente e foram abertas novas e amplas rotas de distribuição de mercadorias. Rotas de distribuição de mercadorias. Circulação de pessoas. Construção de canais, estradas,
ferrovias. Tudo isso aqui está dentro do espaço geográfico como nós conhecemos. Podemos citar um exemplo de cada um, né? Então, você começa. Primeira rota, Rota da Seda, mais famosa, né? Rota da Seda. Via terrestre. Depois, fecham ali o caminho, você vai em busca das grandes navegações, que são as rotas marítimas, ó, né? Uma nova rota de comércio. Depois você descobre um novo mundo. Então, você tem uma nova rota agora. Europa, atravessando o Atlântico para chegar aqui no Novo Mundo, extraindo mercadorias e levando para a Europa, né? Depois, nós temos, então, a construção, com o avanço das tecnologias de aeroportos, que você faz esse deslocamento mais rápido de pessoas e mercadorias, né? Os portos com cargueiros, com containers, que é assim que funciona, você compra lá da China, está vindo num container até o Brasil, por isso que demora um pouquinho para chegar. Um transporte mais barato. Então, você tem os fixos e os fluxos comunicando, né, entre esses fixos. Circulação de pessoas, mercadorias e capitais também. A gente faz esse fluxo de capital hoje pela internet. Pagamento da mercadoria ou compra de ações, a gente faz tudo utilizando computadores e a principal ferramenta ali, que é a internet, né? Construção de canais. O canal de Suez, por exemplo, que foi ali um investimento da Inglaterra, fica lá na Península do Sinai com o continente africano. Ela investiu para criar um canal ali. Por quê? Ficava mais fácil fazer o quê? Extrair o petróleo da Península Arábica, tirava dali, já mandava pelo canal de Suez, já caía no mar Mediterrâneo, que era só seguir retinho que chegava, né? Ia para os Estados Unidos e saía ali do Mediterrâneo, já estava na cara do gol, já ia para a Inglaterra. Olha, show de bola, né? A mesma coisa faz os Estados Unidos. Investe na produção de um canal aqui da América Central, que é o canal do Panamá. Fica muito mais barato fazer o transporte, a circulação, né? Saindo ali do Atlântico, indo para o Pacífico. Tá? Até às vezes fica mais barato fazer por navio, mercadoria saindo da costa americana do Atlântico, indo para a costa do Pacífico, costa oeste, por navio, por cargueiro. Então, a construção desses canais, estradas, ferrovias, isso aqui também a gente já teve no Brasil, né, esse desenvolvimento dessas estradas. Inclusive, o escoamento da nossa produção é feito por isso aqui, estrada e rodovia. Ferrovia a gente meio que abandonou nos últimos anos, né, que é um modal muito mais barato, né? Esse aqui, marítimo, são muito mais baratos. Mas a gente foca mais nesse aqui das estradas, que também é uma transformação do espaço, né? Não deixa de ser. E uma integração entre eles. Aqui no Brasil, a gente faz deslocamento de mercadorias e de pessoas por estradas e rodovias. Por isso tem que ter um investimento maior. Se o Estado não consegue, ele faz o quê? Ele privatiza ou terceiriza esse serviço. Por isso que a gente tem Camargo Correia, né? CCR, esses pedágios aí da vida, para poder manter uma qualidade para que a gente possa fazer esse deslocamento dentro do espaço geográfico. Tá? Essas construções aqui transformaram o meio natural em meio técnico. Ó, meio natural e meio técnico, ou seja, né, numa paisagem aqui, ó, geográfica. Então, você tem a instalação das indústrias, mas a indústria não pode ficar isolada. Para você instalar uma indústria, você tem que ter ali, próximo a ela, estradas, rodovias, portos, fonte energética, né? Então, não uso mais carvão. Uso o quê? Energia elétrica. Tem que ter uma hidrelétrica ali para abastecer essa indústria, que é o nosso caso aqui, né? Você tem que ter o quê? Próximo a essas indústrias? Moradias, que são chamados bairros industriais, para poder atender essa demanda aqui da população industrial. Por exemplo, em São Paulo, o Brás, quem conhece o Brás aí, lá de São Paulo, sabe que era um bairro de trabalhadores da indústria. Então, era um bairro de trabalhadores industriais, próximo às indústrias. Então, o cara tinha um deslocamento mínimo para chegar na indústria, deslocamento mínimo para voltar para casa, para poder comer, descansar e no outro dia voltar a trabalhar, né? Então, é assim que funciona. Então, você tem que ter o mínimo de infraestrutura para atender isso aqui, que é a indústria. Você tem que ter ruas, estradas, avenidas e portos. Porque os portos chega mercadoria ou chega matéria-prima para ser transformada na indústria
Depois de transformada, vira mercadoria que vai para o porto para poder ser vendida para o mundo todo. Ser vendida para os Estados Unidos, para ser vendida para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França. É assim que funciona. Certo? As indústrias em São Paulo, elas estavam lá porque você já tinha uma infraestrutura que era do café, então estradas, ferrovias que já atendiam a demanda da produção agrícola do café, e essas estradas, elas chegavam até o Porto de Santos, olha só. Então, tudo que você produzia na indústria, você já jogava ali no trem, e o trem já levava para o Porto de Santos. Lá no Porto de Santos, descarregava o trem, colocava no navio e já vendia. E a mesma coisa acontecia com a chegada da matéria-prima. Chegava no Porto de Santos, já ia direto para a indústria, lá era transformado. Quando a gente não produzia aqui a matéria-prima, né? Então, a gente sempre foi um grande produtor de matéria-prima, então a gente mesmo transformava na indústria e comercializava lá fora. A nossa indústria, por exemplo, têxtil de base, que era chapa de aço, tudo para vender e fornecer lá para os europeus no início do nosso processo industrial, que era um modelo de substituição de importação, como vocês já viram, inclusive comigo. O meio técnico científico informacional aqui, deixa eu ver se ainda tem tempo, tem tempo. Nós temos, ó, sociedade, utilização de tecnologias de informação e comunicação, certo? Esse aqui é o meio mais atualizado, é o meio da globalização, ó, telecomunicação, informática, né, que são os avanços tecnológicos, que é tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, cotidiano. Então, tudo que nós estamos usando, né, nesse momento. Então, é o que há de mais atualizado, mais tecnológico. São os celulares, são os computadores, né? Esse é o meio técnico científico informacional, que só existe porque isso aqui se desenvolveu demais, que é a ciência, que é concentrada, né? Hoje ela é concentrada em países ricos, tá? E essa ciência desenvolve isso aqui, que é a informação. Então, um está ligado ao outro, né? Outros segmentos tecnológicos que deram suporte às tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, microeletrônica. Isso aqui surgindo na Guerra Fria, né? O microchip, nanochip, tá? Os chips vão surgir aqui nesse período. Reduz ali os componentes eletrônicos, né? Então você consegue fazer produtos menores agora, mais tecnológicos e menores. Por isso que os celulares foram diminuindo de tamanho, porque conseguiu ir minimizando o tamanho dessas tecnologias. Então, o celular é grandão, chipão, foi diminuindo ali a tecnologia de produção dele. Tá? Cabos, fibra óptica, ó, tem uma internet aí de uma empresa que agora é fibra, faz a propaganda, né? Agora, internet fibra. Por quê? Velocidade é melhor, né? Chega mais rápido na nossa casa, tá? Tem menos queda de sinal do que os outros tipos ali de cabos, né? Então, não sei se a internet é melhor porque eu não tenho em casa, mas dizem que é muito boa essa aqui de fibra. Né? Não tenho essa, tenho uma outra. Né? Ó, as conexões, né? Os aparelhos de comunicação também, que nós vamos adquirindo e vamos desenvolvendo, né, ao longo dos tempos. E isso aqui, ó, muito importante, satélites. Os satélites que estão mantendo um fluxo móvel de informação dependem dos fixos, né? São as antenas, que são os radares que vão transmitir ali os sinais desses satélites. No conteúdo passado eu tinha falado com vocês de uma coisa chamada GPS. Aí eu disse para vocês, o GPS, se não foi nesse conteúdo da frente, do capítulo 1 da frente 1B, foi lá em cartografia, eu falei de GPS com vocês. Então, vocês já ouviram esse ano. O GPS ele é criado para fins militares. Né? Para fins militares. Depois, ele sofre ali uma mudança, uma modificação, para que ele possa atender também a demanda social, né? Quando digo social, da sociedade, tá? Da população. Então, ele sofre uma alteração. Aí ele fica mais popular. Tá? Mas até hoje o exército americano usa o satélite militar deles.
né? Distribui um pouquinho do GPS para a gente, mas usa para fins militares, né? De ficar analisando ali a estrutura, né? A localização do planeta, então quando eles querem atacar alguém, né? Então eles usam esse sistema de GPS, de Global Position System, que não fica só para eles nessa tecnologia. A China tem a dela, vocês viram, Beidou. A Rússia tem a dela, o GLONASS. Então, cada país ali, mais desenvolvido, mais rico, vai desenvolvendo a sua tecnologia também de comunicação. A China, por exemplo, não usa redes sociais ocidentais. Para a população dela, ela tem a própria internet e rede social dela. Na verdade, a internet é uma só, mas é ela que controla ali, ela cria as redes sociais para que evite assim uma invasão de outros países, no caso, os Estados Unidos, né, do seu espaço, tá? Porque ela quer ter ali uma soberania, né? Não quer ser investigada, não quer ser hackeada, grampeada pelos Estados Unidos. Então, por isso que ela vai criando mecanismos ali e, de certa forma, também mostra o seu autoritarismo, né, em relação à população. Tá? A mesma coisa vale para o Vladimir Putin, que controla todas as redes sociais dos povos que vivem ali na Rússia. Para evitar, primeiro, um motim, né, ou uma tentativa de golpe contra ele e derrubar ele do poder, esse poder que ele tem apenas algumas décadas, desde 99, né? Então, os países vão criando isso. Tem satélites para poder sobrevoar e ver ali sobrevoar. Satélites que estão na órbita para poder ver a questão da poluição, né? Para ver desmatamento, para ver queimado. O próprio satélite da NASA faz isso. Ele analisa esses pontos do planeta. A gente acabou de enviar um satélite para a órbita para poder analisar isso, que é o Amazônia 1, que eu contei para vocês, parece o Bob Esponja com asa, né, amarelinho. Depois, quem tiver com dúvida aí, solta no Google para ver. Foi aí, imagens do satélite Amazônia 1. Vocês vão ver o nosso satélite, primeiro satélite brasileiro na órbita. Tá? O meio técnico científico informacional, os fluxos de informação, né, ocorre de modo instantâneo, uma rede mundial de computadores. Essa rede mundial de computadores estão interligados, como os nossos aqui, né? Estão interligados a essa rede que é a internet, que foi criada na década de 70 e que está sob o domínio dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que criaram essa rede de informação que nós temos acesso. Se eles criaram, então, eles têm um certo controle sobre ela, né? Então, ó, a informação é um elemento fundamental para imprimir aqui a agilidade aos processos de uma empresa, elevando sua competitividade. Quando a gente fala de empresas, né? Então, hoje elas estão se comunicando. Então, a empresa se comunica com o fornecedor de matéria-prima, a empresa ela se comunica com os consumidores. Então, você comprou um produto, não gostou, você vai lá no saque da empresa, que é como se fosse um chat, você falaria com o atendente e faz a sua reclamação. A empresa vai pedir para você devolver o produto ou vai devolver o dinheiro para você. Então, elas estão se comunicando com os consumidores, com os bancos, para saber as ações das empresas, para saber o valor dessas empresas. A gente sabe, quando tem uma alta no dólar aqui no Brasil, tem uma queda do valor das ações das empresas brasileiras e assim vai, né? No meio geográfico atual, os negócios expandiram, né, pelos continentes. Isso aqui é um fruto também da globalização. Ao final da Guerra Fria, as multinacionais fazem o quê? Migram para aqueles países que elas tinham um certo receio, tipo o Brasil, né? Por mais que a gente fale assim, mas multinacional veio para o Brasil a partir da década de 30, verdade, veio mesmo. Com JK, então, Juscelino Kubitschek, nem se fala. Mas depois que os militares entraram no poder, e mesmo eles sendo capitalistas e apoiados pelos Estados Unidos, havia um certo receio das empresas de que a qualquer momento pudesse ter uma revolução social e o Brasil virasse um país socialista ali. Então as empresas meio que tinham um certo receio, não só com o Brasil, mas com outros países também, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Então tinha um certo receio. Por isso que elas seguravam de investir capital estrangeiro aqui dentro, porque elas tinham medo de investir e depois ter uma convulsão social, uma revolução, e elas perderem ali o seu capital investido, não ganhar nada e sair perdendo, né? Porque eu viveria um golpe socialista e aí pronto,
as indústrias, as empresas passariam a pertencer ao Estado e controladas ali pelo Estado, mas pertencendo ao povo, né? Então, quando acaba a Guerra Fria, bom, aí eles têm a certeza de que agora só tem um sistema político e econômico hegemônico, que é o capitalismo, então eles podem investir o capital deles à vontade, que nada vai acontecer, né? Então, bom, está resolvido o problema deles, né? Está resolvido o problema de investimento. Aí as indústrias estrangeiras começam, né, a entrar ali nesses países, inclusive aqui no Brasil, a partir da década de 90. Tanto é que é o período em que a gente tem o sumiço das nossas empresas nacionais. Por quê? Sumiço. Ou elas passam a ser incorporadas ou elas passam a falir, né? É o período da abertura econômica, promovida por Fernando Collor de Mello, né, década de 90. Ele abre a economia, essas empresas investem maciçamente aqui dentro do Brasil. Esse meio técnico científico informacional também modificou as relações de trabalho, introduziu formas de lazer, de entretenimento, né, antes inexistentes, né, dentro da nossa sociedade, porque ela vai avançando, a gente vai tendo outros meios ali de produzir esse lazer. Tem gente que tem lazer só de ficar ali o dia inteiro no celular vendo rede social. Isso aí já é uma espécie de lazer também aí, criado por esse meio técnico científico informacional. Tá? Esses avanços, né? A globalização, para a gente fechar por hoje, né? Faltam ainda uns minutinhos, mas para a gente já encerrando, porque o assunto ainda tem muito para a gente falar, né? Globalização, ó, tá aqui. Quebra de barreiras, fronteiras entre eles, os territórios. Então, ó, maior conexão, integração, interligação dos territórios. Isso é a globalização. Então, as distâncias que existiam entre os países até a década de 80, então você ficava sabendo de um país por jornais impressos, por revistas, e com um certo atraso da informação. Então, o fato já tinha ocorrido lá fora e que chegava informação aqui para nós. Isso até a década de 70, era dessa forma. Mais ou menos como se comunicavam ali os parentes, né, para conversar com uma... O telefone era muito caro, não eram todos que tinham telefone, por exemplo, aqui no Brasil, acho que eu já contei isso para vocês, para você ter acesso ao telefone, tinha que comprar uma linha, era caro, então tinha muita gente que não comprava. Se comunicava com carta, então, escrevia carta, mandava pelo correio, demorava um dia, chegava lá, aí a pessoa lia, mandava a resposta, e pô, lia, mandava, ficava naquela, né? Então, esse meio, né, essa distância de comunicação, isso aí caiu com a globalização, né? Então, a gente tem um fato acontecendo no ano passado, no meio da pandemia, teve uma explosão no Líbano. A gente viu ao vivo essa explosão. As emissoras de TV e de rádio, de jornais ligados à internet, já mostraram as imagens ali para a gente poder ter uma noção, né? A gente tem uma noção do mundo todo, o que foi o início da pandemia, por exemplo, na Itália, depois passando para a Europa, até chegar no Brasil, na China. Então, a gente tem notícias do mundo todo. Então, há uma integração. Então, a globalização permite isso. Ela derruba as barreiras, as fronteiras. Ela interliga os territórios. Por quê? Todos hoje são capitalistas. Todos hoje são capitalistas. Todos hoje têm uma concentração de capital. Todos eles aderiram também ao sistema de informação que é a internet. Então, todos eles estão interligados. Tá? Então, a gente pode conhecer um país sem, ao menos, ter comprado uma passagem aérea e ter pisado nesse país. Basta a gente jogar ali no Google o nome do país, tem lá todas as informações, você sabe o nome da moeda, você sabe lá o nome do presidente ou do monarca que controla esse país, você vai ver a história da família desse monarca, você estuda tudo sobre esse país. Você fala assim, nossa, eu sei tudo sobre esse país. Aí você vai e apresenta lá esse país na aula de geografia, o professor fica espantado e fala assim, meu Deus, você já foi para lá? Parece que a pessoa nasceu lá, né? Mas ela teve todas essas informações a partir do acesso à informação à internet.
né, que está integrada, que está conectada e que permite que a gente faça isso. 24 horas por dia a gente tem acesso a informações ali ao vivo de vários territórios, do mundo todo. Basta a gente ter ali o acesso à internet que a gente tem essa integração. A gente pode fazer amizades com pessoas de outros países e se comunicando, né, e sabendo como está acontecendo lá. E isso simultâneo, né? A gente pode fazer uma videochamada ao vivo com a pessoa que está lá do outro lado do mundo agora. Antigamente você fazia a cartinha, mandava, demorava meses para chegar para a pessoa te responder. Hoje você faz ao vivo. A pessoa está lá em Portugal, a pessoa está na França, você faz uma videochamada e faz ali uma conferência com ela. E ela vai te contando tudo o que está acontecendo lá. Você conta tudo o que está acontecendo aqui. Tem uma troca de informação. Então, os territórios estão interligados. Né? Interligados. Se vocês ligarem a TV aí para ver as notícias, vocês vão ver que os correspondentes do mundo todo, eles usam o computador para informar a gente 24 horas do que está acontecendo lá fora. Isso é muito interessante, né? Então, a globalização, ela permitiu isso. Ela permitiu que a gente tivesse esse acesso às informações. E, às vezes, até excesso também a essas informações. E esse excesso também causa ali algumas coisas que são ruins, né? Principalmente para a gente. Né? Avanço tecnológico. Ó, essa integração, essa globalização, ela é ocasionada aqui pelo avanço tecnológico. Principalmente transportes e comunicações. Então, os transportes também mantêm ali uma maior conexão entre a gente, que foi o que a gente acabou de falar, né? Construção de aeroportos no mundo todo. Então, a gente faz esse fluxo hoje de transporte de pessoas muito mais rápido. É claro que agora com a pandemia a gente não está podendo fazer esse fluxo de transporte, né? Muitos países do mundo, acho que são só 3 países hoje no mundo que permitem que passageiros brasileiros viajem para lá. Tonga, que eu acho que ninguém nunca nem ouviu falar, ilha de Tonga, né? Cuba, que é o outro país, e o terceiro agora até esqueci qual é. Mas o restante, todo mundo cancelou, não quer a gente. O brasileiro está um pouco cancelado em relação aos olhos do mundo, né? Porque a gente tem um índice grande aí de infectados e de mortes pela doença. Então, agora, para fazer esse fluxo de transporte está meio ruim, mas depois vai voltar a normalizar, né? Vai normalizar de novo, se tudo correr certo. Tá? Esse avanço tecnológico aqui, ó, distribui de forma irregular, que é aquilo que eu falei para vocês. Numa sociedade globalizada, nem todos são globalizados. Então, dá para a gente falar que isso aqui ocorre de forma irregular? Claro que dá. Compara, por exemplo, a globalização dos Estados Unidos com a globalização do Sudão do Sul, né? Ou até mesmo do Brasil com Lesoto, por exemplo. É irregular. Por mais que a gente esteja ali com atrasos tecnológicos na produção de tecnologia, nós somos muito mais globalizados do que Lesoto, né? Do que Vietnã, por mais que o Vietnã tenha crescido muito, principalmente no quesito capitalista nos últimos anos. Então, essa globalização não ocorre de forma regular, viu, pessoal? Ela ocorre de forma irregular. Ela é má distribuída. Então, a gente tem uma concentração de países que estão ali, ó, bem globalizados, bem desenvolvidos. Nós temos uma outra área em que não há essa globalização, não há esse desenvolvimento tecnológico, não tem acesso à internet, as pessoas não têm nem condição do que comer ali, quanto mais acessar a internet, né? Por outro lado, a gente tem países pobres que tiveram acesso à internet e conseguiram fazer revolução. Países do Oriente Médio, a gente já falou disso, né? Se eu não me engano, no ano passado. O Oriente Médio, por exemplo, os povos promoveram lá a chamada Primavera Árabe, né? Que foi uma revolução contra monarcas e líderes que estavam muito tempo à frente do governo. Então, há décadas, a gente estava 4 décadas à frente dos governos, né? E eles conseguiram se mobilizar através das redes, através do Facebook, fazer a galera ir para a rua e derrubar esses caras. Tudo isso começou com a indignação depois que um feirante, um vendedor de frutas, ateou fogo, agora vocês vão lembrar, no próprio corpo. E aí eles começaram a se mobilizar. Aí começa da Tunísia se espalha para o Egito,
do Egito para a Líbia, norte da África, Oriente Médio, a Síria. A Síria completou sexta-feira, 10 anos de conflito na Síria, que foi ocasionado pela Primavera Árabe. Nunca mais voltou ao normal. Então, a globalização também permite que esses movimentos eles surjam. A gente teve aqui o movimento aqui também para poder ocasionar lá o impeachment da ex-presidenta Dilma, também foi assim, né? Mobilização de redes sociais. As pessoas se mobilizam também, né, nessas áreas, tá, nesses países, né? Havendo países que possuem acesso a altas tecnologias, por isso são mais globalizados, então aqueles que têm acesso a essas altas tecnologias são mais globalizados. E aí nós temos outros países que possuem pouco acesso a essas tecnologias. Por isso eles são menos globalizados. Então daria o mesmo entendimento daqueles países desenvolvidos com os subdesenvolvidos, né? Mesma coisa, desenvolvidos acumulam mais capital, por isso eles têm mais tecnologias. E os subdesenvolvidos acumulam menos capital, por isso eles têm menos tecnologias. Aí entra na DIT que eu falei com vocês na aula passada. O fornecedor de mercadoria, fornecedor de matéria-prima e o fornecedor de produto tecnológico. Por isso que esses países vão estar sempre em defasagem econômica, distante uns dos outros. Beleza? Bom, vou parar por aqui. Na aula que vem a gente fala um pouquinho mais da globalização e meio técnico científico e informacional, porque já é 8h30, você já tem outra aula daqui a pouquinho. Se alguém ficou com alguma dúvida, na aula que vem, pode trazer a dúvida para a gente discutir, né? O Filipão já fez isso hoje, muito bem, já ganhou até um ponto na média dele, né? Brincadeira. Mas, louco, você ganhou um ponto? Ganhou um ponto. Mas Não vai, eu também quero um ponto na minha média. Mas quem... Tem que ir participando. Mas quem ficou com dúvida, deixa eu anotar aqui onde eu parei, vou pegar uma caneta. Quem ficou com dúvida, gente, por favor, aula que vem, vamos trocar uma ideia. Eu acho que eu tinha colocado hoje também para vocês, ou foi para quinta? Não lembro agora, acho que quinta, né? Para quinta que vem, atividade do capítulo 1, não esqueçam de me enviar. Quem já fez, já pode ir enviando, tá? Beleza. Vou anotar aqui. E vocês já estão liberados para irem para o intervalinho de vocês, tomar uma água, um cafezinho, que daqui a pouquinho vocês têm mais aula, né, gente? Falou, olha, muito Britão. obrigado, muito obrigado. Espero que seja rapidinho dessa vez, a gente não fique muito tempo distante, eu já estou com saudade de vocês, né? Adoro a sala de aula, essa aula online é complicada. Deixa eu dar uma pausa aqui,